Irmãos e amigos, aqui estamos novamente, mais um pequeno trecho da Palavra do Senhor na Bíblia Sagrada. E por ocasião, a gente vai falar sobre os ídolos, mas de uma forma diferente, mostrando a todos quem pode ser um ídolo. O que é isso? O que pode ser? Então vamos lá. Olá pessoal, vamos abordar aqui para falar desse assunto, primeiramente os 10 mandamentos, né? Que está registrado, né, no livro do Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 4 a 5, né? Que diz assim, né? Não faças para ti, não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Então isso a ordem era para nem fazer a imagem. Exatamente. E se for com o objetivo de adorá-la, pior ainda. Pior ainda. É porque geralmente as pessoas se defendem quando a gente diz que esse é um dos mandamentos de Moisés, em primeiro lugar, mas que lá na frente a gente vai ver que foi confirmado pelo Senhor Jesus. Quando a gente explica isso, às vezes a pessoa acha que a gente está ofendendo, né, e tal, e aí às vezes até diz, não, mas eu não adoro, eu vou lá onde tem elas, mas eu não adoro. Só que a gente está contribuindo para essa adoração, se a gente está no meio deles. Haja vista que a Bíblia fala para não fazer, né? Aqui ela diz assim, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, né? Na terra e nem embaixo da terra. Então, porque muitas vezes... E não adorarás também. Não adorarás. Advertência, não adorarás, nem lhes prestará culto. Pois é, porque muitas vezes também as pessoas não adoram e não fazem imagens só de outras pessoas que eles consideram como ídolos deles, né? Como o líder. Né? Às vezes as pessoas também fazem, né, e faziam muito mais no passado, né, no Antigo Testamento, imagens de animais que estavam debaixo da terra, né, que estavam no mar, mas assim, achando que aqueles animais poderiam fazer alguma coisa positiva na vida deles. No Egito, né, parece que eles tinham um deus que era simbolizado pela rã. Exatamente. Um animal bem comum. E também o bezerro de ouro. Né? Então imitaram um bezerro fazendo por ouro para que as pessoas adorassem isso, porque Moisés não teria voltado ainda do monte que ele foi falar com Deus. Mas seja já né, para um outro vídeo. E muitos até têm o argumento de que são coisas do Antigo Testamento, que não são válidas para os dias de hoje. Mas não é bem isso que Jesus falou, né? No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, quando a gente fala nos 10 mandamentos, realmente as pessoas dizem, mas 10 mandamentos é de Moisés, tempo de Moisés, está lá no Velho Testamento. Mas 10 mandamentos, quem deu para Moisés? Foi Deus, pessoalmente lá. Ele subiu ao monte e Deus passou para ele passar para o povo. Então, os 10 mandamentos, apesar de ter sido, né, passado para o povo lá no Antigo Testamento, o próprio Jesus disse, olha, eu não vim aqui para revogar a lei de Moisés, eu vim aqui para cumprir. Inclusive ele cumpriu, né, várias delas, para provar que ele estava aqui para cumprir. Ele só combateu o judaísmo, né, que era excessivo, por causa da hipocrisia, por causa dos rituais e curando pessoas no sábado, que era hipocrisia, proibido, né? Mas então ele curava as pessoas no sábado para mostrar a eles que ele era o Filho de Deus, ele era né? E ele podia fazer o que ele quisesse, o dia que ele quisesse, porque ele estava aqui para fazer o bem. Ele não estava aqui para fazer as coisas para ele, né? Mas muitos podem dizer, mas isso acabou. Só existiu naquela época, Deus combateu, ordenou que Moisés incluísse nos 10 mandamentos ali, né? E será que nos dias de hoje, o que está acontecendo nos nossos dias? Existem ainda essa falha na população, nas pessoas, em adorar objetos, adorar pessoas, adorar o dinheiro, por exemplo? Pois é, o que a gente vê, e daqui a pouco a gente vai ver em outros versículos, né? É essa questão de que o povo, antigamente, né, fazia imagens de escultura para adorar. Hoje, às vezes não fazem imagens, mas adoram. Adoram um líder, por exemplo, um líder religioso. Vamos começar aqui com o dinheiro. Como que a pessoa pode adorar o dinheiro? O dinheiro pode ser um ídolo. O livro de Colossenses 3,5 afirma que a avareza é idolatria. Idolatria.
avareza. Porque a pessoa quer só juntar para si, não pensa no próximo. Né? Também fala que trabalhar excessivamente em busca de mais dinheiro também é um sinônimo de idolatria. E quem busca segurança nas riquezas, obter ganhos a qualquer custo, tentar ganhar dinheiro, aproveitar uma oportunidade, mesmo que não seja lícita. Então isso é idolatria ao dinheiro. Porque assim, a gente também tem que ver que no Novo Testamento também diz que se a gente estiver com que comer, vestir, né, com que calçar, tiver o conforto que precisa, esteja com isso satisfeito. Mas tem gente que não está satisfeito. Ele é idólatra. Ele quer demonstrar as suas riquezas, ele quer ostentar, como a gente sempre já falou aqui. Então, para isso, ele se desgasta. Ele deixa a família, os filhos, a esposa, ou vice-versa, para poder viajar o mundo, fazer isso, fazer aquilo, porque ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele precisa mais dinheiro, né? Mais dinheiro, mais dinheiro. E, segundo a Bíblia, é uma loucura, porque nós vamos sair daqui dessa terra, nós não vamos levar nada, nem um centavo. E a pior, vamos deixar o que nós deixarmos, vai servir de contenda, tanto é que isso é verdade, que isso é uma idolatria, porque vai ter brigas, sofrimentos na família, até morte, que a gente vê muito nos noticiários, né? Por conta de uma herança, que é uma herança maldita. Por quê? Porque a pessoa não serviu a Deus com ela. A pessoa ganhou, guardou com avareza e depois foi embora e ficou aí como uma maldição da própria família. Mas não se resume a isso, a essa categoria de idolatria. Existem também um outro tipo de idolatria em que a pessoa procura adorar a si própria. Esse é um ídolo levantado pela própria pessoa. Então é aquela pessoa, só para definir, que prioriza o ego e o prazer. Ele é orgulhoso, ou soberbo, ou egocêntrico, ou narcisista. Então o que é isso? Vamos pegar o narcisista, que eu acho que o narcisismo já está englobando aí todas essas más qualidades que essa pessoa tem. Ele se torna o próprio ídolo. Ele idolatra ele mesmo. E faz com que as pessoas também o idolatrem. Por quê? A pessoa pode ser homem ou mulher. Porque existem narcisistas homens ou mulheres. Então ele acredita mesmo, que ela é a pessoa mais bonita do mundo. Então, nesse sentido, nunca vai permitir que alguém o deixe, o abandone, ou que não o aceite. Ele vai até matar, se for possível, porque ela não admite que ela não é, ou ele não é o melhor, ou a melhor pessoa do mundo. Outra coisa que ela vai fazer, essa pessoa, ela só vai se sentir bem enquanto as pessoas estiverem adorando ela. Exige constante adoração. Constante. Uma característica da pessoa que adora a si mesma. Adora a si mesmo. Outra, não aceita opinião de outra pessoa. Muitos estão dentro das grandes instituições. Eles querem só os melhores cargos, até dentro de instituições religiosas. Eles procuram alcançar o maior cargo, e se não der, ele vai embora de lá, porque ele não gosta de que alguém saiba mais que eles, não gosta de aceitar que alguém está falando algo que eles precisam mudar. Normalmente essas pessoas se julgam autossuficientes, né? Sim. E acreditam que não precisam de Deus, porque está conseguindo com seus próprios méritos a sua glória, né? E os aplausos e uma porção de destaque na sociedade. Então isso é um tipo de idolatria que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Ele era um ídolo, né? Porque nós estamos falando nem só da idolatria do povo, né? Estamos falando do ídolo mesmo. O Nabucodonosor se julgou quase um deus, porque ele fez isso, eu fiz aquilo, pela força da minha mão. Ele falou porque Deus permitiu. Ele não deu glória a Deus. E foi punido por isso. A glória foi dele mesmo. Foi punido. E qual foi a punição dele, né? Então ele perdeu o reinado. Na Bíblia diz que também ele foi comido de bicho. Aí foi o caso do Herodes, né? O Herodes, que não deu glória a Deus. Ele foi Mas o Nabucodonosor, ele perdeu o seu cargo de rei. Nabucodonosor foi afastado. Passou a conviver com os animais, se portar como animal, até que se passou o tempo de 7 anos, 7 tempos, né, diz a Bíblia,
Aí ele teve o reino estabelecido. Aí ele reconheceu que Quando não era ninguém. Quando ele reconheceu que ele não era ninguém diante de Deus, aí Deus retribuiu a ele. Quer dizer, Deus é justo, né? Então, o que a gente quer enfatizar é essa questão. Existe o ídolo, né? Quem pode ser o ídolo, né? O ídolo pode ser uma estátua imaginária, uma imagem imaginária ou não, de alguém que existiu ou não, porque tem gente que adora a imagem de pessoas que nem existiram, que foi uma estátua que foi feita para fazer algum ritual e depois acharam e começaram a cultuar aquela imagem. Então, o que pode ser ídolo? Nós já passamos essa parte. O ídolo pode ser a própria pessoa que se idolatra, que se autodenomina a celebridade mais importante do mundo. Por exemplo, tem nas religiões, nós temos o Papa como exemplo, nós temos nas religiões evangélicas muitos líderes religiosos também, por exemplo, né, que eles trazem para si mesmo todo o poder, ao invés, né, de ser o poder para Deus, adoração para Deus, a adoração tem que ser para eles. Então, existem muitos e muitos líderes religiosos em todas as religiões. Partir para outro assunto, que é adorar pessoas, né? Que aí nós estamos falando sobre adorar a si mesmo. Agora nós vamos partir para adorar outras pessoas. Porque as pessoas que gostam de se adorar, tá lá onde a gente falou, que são narcisistas. Então, eles querem que outros também adorem a eles. No Salmo 146, o versículo 3, diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, nos quais não há salvação. Então, Deus já deixou claro, não podemos confiar, porque tem gente que confia cegamente, né? Eu tenho um tio, infelizmente, que ele até ficou com um problema, assim, meio que mental, de tanto que ele era, assim, narcisista, né? Para ele, tudo era ele, tudo ele que sabia. E que acabou que ele arrumou um ídolo para ele. Esse ídolo era um pastor, que já até partiu, né? Não que o pastor tenha culpa, mas na cabeça dele, esse pastor era o ídolo dele. Então, um dia ele falou para mim: não, minha filha, eu nem leio mais a Bíblia. Agora, tudo que o pastor fulano falar, é isso que eu vou seguir. Então, tudo que ele fala, eu escuto ele dia e noite no rádio, porque tudo que ele fala, eu sigo. Então, isso é um tipo de idolatria, e que a pessoa deixa de ouvir a palavra, deixa de atender a palavra para atender o homem, para acreditar, né? Para confiar no homem. Nós temos uma passagem bíblica também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e o versículo 26, quando o apóstolo Pedro foi convidado, né, para ir na casa de um centurião, porque ele teve uma visão dos céus, e naquela visão foi dito para ele procurar o conselho do apóstolo Pedro. Mas antes disso, só assim rapidinho, quero só concluir aqui, em primeira mão, concluir da questão do ídolo, que a gente está falando hoje, mas quero enfatizar quem são os ídolos. A idolatria a gente já falou muito. Tudo que não é a Deus é idolatria. Tudo que não é para Deus é idolatria. Mas quem são mais esses ídolos? Nós não falamos de todos. Por exemplo, um jogador de futebol. Eu vejo muitas pessoas dizer: ele é meu ídolo. Celebridades de modo geral, né? De geral, né? Um cantor. Onde ele estiver eu vou porque ele é meu ídolo. Eu admiro. Admirar não é idolatrar. Pode admirar. Mas se você coloca ele acima de tudo, você está idolatrando. Uma personagem da política, né? Um governo, sei lá, um partido. Você tem direito de escolher qual que você, né, se ajusta mais. Mas se aquele estiver começando a fazer alguma coisa que está fora da presença da palavra de Deus, principalmente para você que é cristão, está fora totalmente, como que você vai defender, né, um partido político
ou um governo, ou um cantor, um jogador de futebol. Como que você vai dizer que eles te inspiram? Então, significa que você também não está dentro da palavra de Deus. Porque para você subir com Jesus quando ele voltar, você não pode estar preso a ninguém aqui no sentido de idolatrar essa pessoa. Coloca a imagem no seu quarto. Tem gente que o quarto, né, é todo cheio de papel, de imagem do cantor preferido, do artista preferido, da atriz preferida, você, tudo. Então, você está demonstrando aí, e na religião não é diferente. Muitos pastores colocam até a foto dele na porta da igreja, na parede da igreja. Ele é que precisa ser adorado e ninguém pode falar nada a respeito daquilo que ele não quer que fale. Talvez até inconsciente, né? As pessoas procuram... Não, e as pessoas vão mesmo... depositar sua confiança em outra pessoa. E isso não é permitido, porque todo mundo está sujeito a erro. Não existe ninguém infalível. É por isso que a gente está aqui falando sobre isso. E as pessoas, às vezes, que acreditam, depositam sua confiança em homens, podem ser decepcionados no futuro. São decepcionados. E existem muitos exemplos disso. Mas o problema que está aí, por isso a gente está aqui hoje, para ajudar, principalmente aquele que ainda não entendeu isso. Os jovens, pessoas que ainda têm esperança de mudar. Então tem que pensar o seguinte, está dentro da lei, está legal, está dentro da lei de Deus principalmente, o que essas pessoas estão defendendo? Se tiver, ok. Se não tiver, saiamos fora, porque Deus não vai se agradar de nós também. Outra coisa, hoje, por exemplo, eu marquei para cultuar a Deus hoje. Cultuar a Deus tem que cultuar todos os dias, não é só no domingo, né, gente? Como o povo faz. Muitos. Mas hoje eu marquei para ir cultuar a Deus. Mas aí aparece um desses ídolos que vai fazer alguma outra coisa que eu não posso perder, porque é só hoje. O jogo não sei de quanto é só hoje, ou a pessoa vai cantar só hoje. Então eu não vou mais cultuar a Deus, eu vou lá primeiro. Então, você começou a colocar o ídolo na frente, acima de Deus. Esse é o problema. Então, voltando ao assunto que eu tinha mencionado, quando existia um centurião, né, por nome Cornélio, e ele vivia na cidade de Cesareia, que era na região pertencente ao domínio de Roma, né? E ele teve esse sonho, né? Teve uma visão, em que ele precisou solicitar, né, que o apóstolo Pedro fosse até a casa dele, para ouvir dele os seus conselhos. E quando Pedro recebeu o recado... Pedro é que teve a visão também dos animais, né? Ele teve um sonho, né? Pedro teve a visão. E o outro, o anjo falou para ele. O anjo chegou diretamente. O próprio anjo chegou direto e falou para ele sobre Pedro. Uhum. Ao mesmo tempo que o anjo falou para ele sobre Pedro, Deus deu a visão para Pedro sobre Cornélio. Foi como Deus faz as coisas casadas, certinho. E quando Pedro se dirigiu àquela casa, né, foi convidado, Cornélio enviou pessoas para levarem até a sua casa. Assim que Pedro entrou na casa, a atitude de Cornélio qual foi? Se dobrar. Cornélio ajoelhou para adorar Pedro. Mas o que Pedro falou? Repreendeu. Falou, não. Levanta-te. Levanta, porque eu sou homem como você. Sou homem e sou pessoa como que não merece adoração. Que pode errar, porque o humano, gente, a gente tem a mania de falar assim, o humano não pode errar. Pode, ele erra porque ele é humano mesmo. Pode ser uma autoridade, pode ser quem for. O problema dele com Deus é quando ele não reconhece que errou e volta atrás, entendeu? Porque às vezes errar e reconhecer é uma coisa bonita, né? É uma coisa assim que Deus se agrada. Não reconhecer erro é uma das características das pessoas que adoram a si mesmo, porque ele sempre está certo. Exatamente. Tudo que ele faz é correto, ele é que conhece, ele é quem sabe. Ninguém pode dar palpite nas suas decisões. Então...
Não, e outra Aí coisa... dessa forma ele se torna egocêntrico. E outra coisa, essas pessoas... porque quando a gente ouve um sermão, né, de um pastor ou de alguém, que nem precisa ser um pastor, uma pessoa que vai lá e entrega uma mensagem. Quando a gente ouve, eu pelo menos, eu busco para mim aquela mensagem. Primeira coisa, nossa, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou assim? Eu quero mudar se eu tiver, na mesma hora. Só que tem pessoas que quando a mensagem vem para ele, Deus ainda manda, que é misericordioso. A mensagem vem, ele diz assim, pois é para esse povo aí, esse povo está tudo errado. Ele não vê que ele também está errado. Então, eu que eu digo ele ou ela, entendeu? A pessoa. Então, o próprio Jesus ensinou, né, que temos que ser humildes, reconhecer nossas falhas, nossas fraquezas, buscar sempre a sabedoria que está nele. Exatamente. Buscar o conselho do próprio Jesus sobre qualquer decisão que temos que tomar. Então, porque a humildade é o contrário, né, do egocêntrico, da autossuficiência. Então nós vamos terminar aqui esse vídeo, né, e pedir a todos que estejam compartilhando, estejam comentando e também se associe, né, também se inscreva no canal, melhor dizendo, né, para que o canal possa alcançar uma quantidade maior de pessoas. E a gente espera, tá, gente, que esse vídeo, nós não estamos fazendo esse vídeo para atacar ninguém, tá? Porque às vezes as pessoas pensam assim, porque tá querendo desfazer, né, da gente, então, não é isso não. O que a gente quer é que todos nós um dia nos encontramos com Deus. Nós vamos encontrar você junto, nós vamos estar juntos, nós vamos encontrar você na presença de Deus para sempre, para gozar a vida eterna. E é isso que nós estamos querendo. Nós não ganhamos nada de ficar criticando ninguém. Apenas a gente está mostrando o caminho, porque tem muita gente que não lê, ou por não ter tempo, ou por não ter paciência, então não lê a palavra. Mas muita gente também não quer ler. Por que que muita gente não quer nem ouvir? Muita gente não vai nem chegar ao final desse vídeo. Porque fala assim, eu já ouvi falar isso várias vezes. Mas ele não pega para ele. Não, mas será que Deus não está usando essa pessoa para falar comigo de novo? Será que eu não errei de novo? Será que eu não preciso retornar ao caminho certo? Eu deixei um dia a casa de Deus, eu saí. Será que o que eu estou fazendo aqui vai me levar até Deus? Ou será que eu preciso retornar para o Senhor? Será que eu preciso deixar todos os ídolos, seja eles materiais, espirituais ou emocionais, existe ídolo de toda forma. Tudo aquilo que a gente põe na frente da gente para adorar ou para ser prioridade para a gente, né? Isso é uma idolatria, e para ter uma idolatria tem que ter ídolo. Então nós devemos deixar os nossos ídolos. Vamos analisar. Só isso que eu peço para vocês. Até a próxima.